Yeah. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para nossa explicação, lei de senos e lei de cossenos. Antes de iniciar aqui a explicação, deixa eu só pegar minha calculadora que eu esqueci de novo. Gente, eu queria falar para vocês que essa é a nossa última atividade do semestre. Façam, que eu vou explicar bem explicadinho para vocês como que aplica essas fórmulas, como que resolve, com exemplos bem parecidos com o da lista. E assim, eu queria só deixar falar para vocês que agora entrando nas férias, que vocês tenham um bom descanso. Aproveitem, se cuidem, né? Não fiquem saindo na rua, tá? Então, vamos fechar com chave de ouro o nosso dia de hoje. Como sempre, nós passamos todo esse período e vocês foram a melhor turma sempre, constantemente foi a melhor. E agora, novamente, vamos continuar sendo as melhores, tá? Vamos fechar com chave de ouro esse semestre. Aqui está de seno, eu coloquei de cá, e aqui está de cosseno, tá? Fica parecendo muito grande, fica parecendo coisa de outro mundo, parecendo loucura. Quando você tem um triângulo de 90 graus, o que é um triângulo com ângulo de 90 graus? Um triângulo retângulo, tá? Ele tem um ângulo de 90. A gente utiliza o teorema de Pitágoras. Qual que é o teorema de Pitágoras? Aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos, né? Aí depende de onde meu ângulo tá. Vamos supor, se o ângulo tiver aqui um de 30, eu chamo esse cateto de adjacente e eu chamo esse aqui de oposto. Então, aí eu utilizo o que? Teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma desses catetos ao quadrado. Ou, então, o que a gente tá vendo, que é seno, cosseno e tangente também, dá pra utilizar. Quando não é esse triângulo de 90 graus, é um triângulo lá que tem qualquer ângulo lá de vários valores, que eu não sei quais, não sei como resolver, e ele pede o valor de um lado, ou até mesmo de um ângulo, o x pode vir aqui ou aqui, você utiliza as leis. Isso vale para cosseno e para seno. Como eu sei que eu vou usar cada uma? Geralmente, quando você vai usar a lei de seno, você vai descobrir o triângulo, ele tem dois ângulos dentro. Então, de cara, você já sabe que é a lei de seno. Quando é cosseno, o triângulo vai ter um valor só de um ângulo só. Aí, de fora tem os três lados. Então, a gente já sabe que é o de cosseno. Quer ver? Eu vou dar um exemplo melhor para vocês. Aqui tá as fórmulas, né? Então, o Azinho sempre tá em frente ao vértice A aqui, né? Ao ângulo A. O Bzinho sempre é em frente, tá? E o Czinho é sempre em frente também do C aqui, ó. Do ângulo C. Isso vale também pra cá. Aquela fórmula que eu passei pra vocês copiar no caderno, aqui tá beta, alfa, teta. Mas é a mesma coisa. Aqui o Azinho sempre é em frente a ele. O B sempre é em frente. E o C sempre. O que eu coloquei foi vértice. E não aqueles alfa, beta, tanto é que lá dentro eu nem escrevi eles. Pra vocês poderem entender que é o vértice. Vamos aplicar isso agora, pra vocês compreenderem melhor? E outra, aqui você usa só duas grandezas, tá? E faz regra de 3. Ou é A ou B, ou é B e C, ou então é A e C. Depende de como tá o exercício lá. E essa daqui, você vai usar uma linha só dessa. As outras é só pra explicação. Ou você usa a primeira, ou você usa só a segunda, ou você usa só a terceira. Tá? Você não usa as três de uma vez, não. Então, vamos lá pro nosso exemplo. Eu vou colocar minha folhinha aqui do lado, pra gente poder explicar aqui o exemplo pra vocês, tá? Deixa eu só organizar esse foco aqui, porque esse foco já viu, né? Aí, gente, aqui, ó, nesse exemplo, ele tá assim. Então, olhando pra esse e pra esse segundo exemplo, é igual eu falei. Aqui dentro tem dois ângulos, tem um de 45 graus e um de 30. E aqui de fora dois valores. Um é x, é quem eu tenho que encontrar, né? E o outro é o 18. Desse outro lado aqui, a gente tem somente um ângulo. E os três valores das laterais. Aqui vale 5, aqui vale 8 e aqui vale quanto? É o que eu vou encontrar. Então, de cara, eu já sei que aqui eu vou usar cosseno, porque cosseno só traz um ângulo só dentro. E aqui eu vou usar seno, porque seno ele traz os dois ângulos. Entendeu? Então, aqui é quem? Aqui é a... Opa, lei de senos. É a lei que a gente vai utilizar aqui, tá? Então, vamos fazer essa lei de seno aqui agora? Bora lá. Aqui é o C, então sempre em frente ao C é o Czinho. O Czinho vale X, tá? Aqui é o A, sempre em frente ao A é o Azinho. Então, aqui é o Azinho, tá? Quando não tiver esse A, B e C grandes aqui do lado, é você que vai colocar, você que escolhe, tá bom?
Agora, eu tenho o Azinho e o Czinho. Então, olhando naquela fórmula, eu já sei que eu vou usar o A e o C. O B exclui. Você usa sempre duas grandezas. Então, você usa de lá e a de cá, tá? Então, como que é a fórmula? É Azinho seno do ângulo A, que é igual a quem? Czinho seno do ângulo C. Quem são essas coisas pra gente colocar aqui? O Azinho. O Azinho aqui a gente viu que ele é 18, né? Então, no lugar desse Azinho, você coloca o número 18. Seno do ângulo A. Então, é seno de quem? De 45. Porque o ângulo A não é 45? Então, seno de 45. Igual. Agora, olhando aqui pro Czinho. O Czinho é X, né? Quem eu procuro. Eu ponho X. E seno do ângulo C. O ângulo C não é 30? Então, seno de 30 graus. Antes de eu resolver aqui a multiplicação cruzada com regrinha de 3, a gente vai resolver aqui embaixo primeiro, ó. Seno de 45 e seno de 30, tá? Pode ser na calculadora ou pode ser na tabela trigonométrica, fica a escolha de vocês. Lembrando que na calculadora vai dar um número decimal, na tabela trigonométrica vai dar uma fração. Se você acha fácil multiplicar a fração cruzada, eu prefiro decimal. Então, pegando a calculadora, eu vou apertar aqui o sim, né? Que eu vou fazer o seno de 45 primeiro. 45, 0,7. Aí, você vem aqui e põe aqui, ó. 0,7. Agora, o seno de 30 vale quanto? Então, vamos lá. Sim de 30 igual a 0,5. Então, eu prefiro com o número decimal, que aqui eu já multiplico cruzado direto, do que eu mexer com fração. Se for mexer com fração, eu tenho que racionalizar um monte de coisa aí ainda, pra depois eu multiplicar cruzado, tá? Agora, aqui é só multiplicar cruzado, ó. É 0,7 vezes x e 18 vezes 0,5. Então, 0,7 vezes x é 0,7x. E 18 vezes 0,5? Calculadora. 18 vezes 0,5, né? Igual a 9. Aí, você vem aqui e coloca aqui o 9. Tá bom? Aqui a gente sabe que ele passou multiplicando, não foi 0,7 vezes x, então ele tá vezes x. A gente vai passar ele pra lá fazendo o quê? Dividindo, né? Então, aqui fica x sozinho, o 9, e o 0,7 vem dividindo. Agora, nós vamos encontrar o valor de x, que no caso é a resposta final. Vamos lá? 9 dividido por 0,7, não é o que tá aqui no exercício? Isso é igual a... Tá aqui, ó, 12,8, tá bom? Vamos colocar isso. Aí, então, ele vale a 12,8. Pronto, acabamos de encontrar o valor de x daquele triângulo, que é o que o exercício pede. Só isso. Então, aqui vale 12,8, tá bom? Gente, vocês entenderam? A fórmula sempre é utilizada em duas grandezas. Ou aqui é A, ou aqui é B, ou A, C, ou B, C também. Aí, você substitui. O Azinho é sempre quem tá em frente ao vértice A. Czinho tá aqui. E esse lado aqui que não tem nada, no caso, seria o Bzinho. Mas como a gente não tem nem ângulo e nem valor de B, a gente não utiliza B. Por isso que pegou só o A e o C. Substitui aqui, né, quem é quem, olhando lá no triângulo. Aqui 45 no A, 30 no C, você põe aqui. Aqui é 18, aqui é x. Aí, você substitui. Depois, você tira os senos e coloca aqui embaixo, na calculadora, e multiplica cruzado. Depois, esse número que tá multiplicando, passa dividindo, você divide isso daqui na calculadora, acabou. Tá? Aqui é a nossa resposta final. Aqui, nós utilizamos a lei de senos, ok? Vamos passar agora para o próximo exemplo, que é a lei de cosseno? Bora lá. Utilizando a lei de cosseno... Por que eu sei que é cosseno? Porque só tem um ângulo agora, só de 60. E agora eu já tenho os três lados. Porque a fórmula pede ter os três lados. Não é A, B e C lá, A ao quadrado igual. Então, ela pede. Então, aqui, vamos achar os valorzinhos, ó. Sempre em frente ao Azão é o Azinho. Em frente ao Czão é o Czinho. Em frente ao Bzão ali é o Bzinho. Então, tá aqui. B vale 5, C vale 8 e Azinho vale X, tá? Um detalhe de sempre, que sempre o ângulo tá aqui do lado dele, sempre o X tá em frente a ele. Que
que é um detalhe que vocês vão ver como observação. Porque fica mais fácil de resolver. Quando não tá, a conta foi mais difícil de ser resolvida. Pegando a fórmula, você pode escolher qualquer uma delas para você usar. Mas como aqui eu tenho o ângulo A e o x é o A, nós vamos utilizar a fórmula A, tá bom? Como que é a fórmula A? É essa, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2, isso aqui tudo é da fórmula, viu? Vezes B, vezes C, vezes o cosseno daquele ângulo A lá, no caso 60. Tá aí. Essa aí é a fórmula, tá bom? Agora, vamos resolver ela, vamos substituir quem é quem? Nós já encontramos os valorzinhos das letrinhas. Só colocar no lugar. O A não é x, então aqui é quem? Aqui é x ao quadrado, né? O B não é 5, então aqui é 5 ao quadrado, mais. O C não é 8, então aqui é 8 ao quadrado. Menos 2 é da fórmula, vezes o B. O B não é 5, então 5 vezes o C não é 8, 8 vezes cosseno do ângulo A, que é de 60 graus, então cosseno de 60. Cosseno de 60 graus. Então, tá aí. Aí, vamos resolvendo, ó. X ao quadrado é igual. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Olha aqui, ó. Menos vezes todo mundo aqui que é positivo, vai dar menos, tá? 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 8 é 80. Vezes cosseno de 60, vale quanto? Calculadora. Eu acho mais fácil, igual eu falei, que se você usar a tabela, pode ser ela também, só que vai dar uma fração bem aqui. Se você usar a calculadora, você já usa um decimal, que fica mais fácil de resolver direto. Cosseno de 60 igual 0,5. Eu venho aqui e coloco ele aqui, ó, 0,5. Então, tá aí. Agora, vamos resolver o que der pra resolver. O que a gente fez aqui nessa linha? Dessa pra essa. Aqui copiou, aqui resolveu a potência, que dá 5 vezes 5. Aqui resolveu a potência, que é 8 vezes 8. Aqui nós resolveu esse sinal aqui, que vai dar menos. Que nós multiplicou 2 vezes 5 vezes 8, que dá 80. E aqui a gente resolveu esse cosseno de 60 na calculadora, que achou 0,5. Agora, vamos resolver essa multiplicação aqui. Essa soma aqui também já pode somar. Para depois a gente só subtrair, tá? X ao quadrado é igual. Quanto que é 25 mais 64? 89, né? Então, tá aí. Menos, que é daqui, né? Agora, vamos resolver essa multiplicação? Então, quanto que é 80 vezes 0,5? 80 vezes 0,5. Tá aqui, ó. 40. Aí, você vem aqui, coloca aqui. 40. X ao quadrado é igual. 89, tira 40, sobra 49. X é igual a raiz, né? Para tirar esse expoente, a gente joga a raiz, tá bom? De 49. Quanto que é a raiz quadrada de 49? 7. Então, nós acabamos de encontrar o valor daquela lateral lá, que vale 7. Tá aí. Então, que x vale 7. Ok? Espero que vocês tenham entendido. É bem simples. Essa é a fórmula, porque a gente tá olhando pro vértice A e o x vale A. Então, a gente só substituiu, ó. Porque o Azinho tá em frente ao A, o Czinho tá em frente ao C e o Bzinho tá em frente ao B, tá bom? Aí, a gente vai colocando os valores nos seus devidos lugares, pegando aqui do triângulo do desenho. Aí, aqui a gente resolveu a potência, multiplicou que deu 80, tirou na calculadora que deu isso. Aqui, agora, a gente multiplicou esses dois, que deu 40. Aqui, a gente somou esses dois, que deu 89. Aqui, a gente subtraiu, que deu 49. E, para assumir que esse expoente, eu joguei raiz. Tirei a raiz, sobrou 7. Essa é a nossa resposta final aqui, com a lei de cosseno. Então, aqui a gente usou lei de cosseno, aqui utilizamos lei de seno. Eu expliquei para vocês como que separa, porque aqui tem dois triângulos, dois ângulos, e aqui só tem um ângulo.
assim que a gente separa qual fórmula que vai usar. Só que na lista de exercícios eu deixei separados, tá? Então, pegue esse exemplo aqui do vídeo, verifique isso daí pra vocês lá na lista de exercícios de vocês. E qualquer dúvida, podem me procurar. Então, nosso último conteúdo do semestre, super fácil, simples. E eu estou à disposição de vocês por qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom?